Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo nós vamos fazer a resolução de uma nova lista de exercícios, dessa vez sobre ditadura militar. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir a resolução dessa lista em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos falar dos exercícios teste da lista e depois na segunda parte os exercícios dissertativos, tá? Porque aqui a ideia não é só resolver o exercício, mas também comentar os tópicos que ele aborda, tá? Então vamos lá, primeiro exercício aqui, vestibular da UERJ, né, Estadual do Rio de Janeiro. Para quem tem visto aí as resoluções de lista, já percebeu que eu gosto bastante dos exercícios da UERJ, até pensando no seguinte, né, como várias pessoas aqui que acompanham o canal são do estado de São Paulo, acabam ficando muito viciados em fazer exercícios de Unicamp, Unesp, Fuvest. Então é legal fazer um exercício de um vestibular diferente, né? Porque aí a gente tem aquela impressão de estar fazendo um simulado, né? Um exercício que a gente nunca viu num material, numa apostila. Então vamos lá. O exercício 2020 da UERJ, então exercício recente, tá? Traz lá 3 artigos do ato institucional número 1, né? Feito em abril de 1964, ou seja, feito ali no momento da transição do governo João Goulart para a implantação do regime ditatorial, ou seja, é o ato inicial do golpe militar, né? Então, ainda havia um governo civil, né, na figura do presidente da Câmara, mas já se estabeleceu o seguinte, artigo 1º, são mantidas a Constituição de 46 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com modificações constantes deste ato. Ou seja, mantém, mas já vai fazer uma modificação, né? Artigo 4º, o presidente da República poderá enviar ao Congresso projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias a contar de seu recebimento na Câmara dos Deputados e de igual prazo no Senado Federal. Caso contrário, serão tidos como aprovados. Aqui já é uma mudança fundamental. Por quê? Como é que funciona o rito normal de um processo legislativo? Se apresenta uma proposta de lei, tá? Pode partir do executivo ou do legislativo, tanto faz da Câmara ou do Senado, mas existe todo um rito, precisa passar por comissões, precisa passar obrigatoriamente pela Comissão de Constituição e Justiça, para não caracterizar, por exemplo, uma lei que seja inconstitucional. Depois isso é colocado em pauta, caso vá à votação, passa pelo plenário da Câmara ou do Senado e depois o da outra casa. Ou seja, isso é um trâmite que leva um tempo ali longo, tá? Nós temos aí projetos de lei que estão em discussão há anos. Agora, o ato institucional número 1 fixa aqui um prazo de 30 dias. E se isso não for cumprido, ou seja, se no final desses 30 dias, tá? Na Câmara e depois 30 dias no Senado, essa lei não for colocada em votação, ela é tida como aprovada, ou seja, se houver um trancamento de pauta na Câmara ou no Senado, que era o que acabava acontecendo em muitos casos, a lei simplesmente é aprovada sem ter sido debatida, sem ter sido votada pelas casas legislativas. Então, isso aqui é um instrumento já para ampliar o poder executivo, tá? Artigo 10º. No interesse da paz e harmonia nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, cassar mandatos legislativos federais, estaduais, municipais, excluída a apreciação judicial destes atos. Ou seja, o chefe do executivo, ele pode cassar direitos políticos por 10 anos sem a necessidade, sem a possibilidade de apreciação judicial, ou seja, você simplesmente caça o mandato do deputado, e caçar os direitos políticos não é só tirar o mandato dele, tá? Você impede ele, inclusive, de votar, de participar da vida política do Brasil por 10 anos. E isso não cabia recurso, não cabia nenhum tipo de análise. Então vamos lá. O ato institucional número 1, editado logo após a deposição do presidente João Goulart, em 64, nele figuram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. Um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do poder legislativo, foi a ampliação de atribuições decisórias. Não, porque inclusive o artigo 4º retira atribuições decisórias, quer dizer,
Se a Câmara e o Senado não derem andamento no processo, ele é considerado aprovado. B. Restrição de incumbências tributárias, tributos, impostos. Mas repare que esses artigos não falam absolutamente nada disso, né, galera? Então, vamos olhar as alternativas e dialogar com o texto base. C. Convocação de eleições parlamentares. Mas ele aqui não está convocando nenhum tipo de eleição, ele não está antecipando eleição para deputado e senador. Então, só pode ser a última, né? Alternativa D. Perseguição de grupos oposicionistas, né? Ou seja, você persegue a oposição caçando os mandatos e restringindo direitos políticos. E também deixando isso aí como uma ameaça, né? A quem, por acaso, se colocasse frontalmente contra algum interesse do novo governo, tá? Então, aqui a alternativa D na primeira questão. A segunda questão aí que eu selecionei é do Enem, tá? Tem 4 questões aqui do Enem, que são as últimas 4 questões que abordaram o tema ditadura militar, tá? Tem um link aqui para um outro vídeo do canal que fala disso, tá? Inclusive tem a resolução delas lá, então é o que eu vou fazer bem sucintamente essa resolução. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Tá? Isso aqui é o discurso do João Goulart, tá? O discurso da Central do Brasil, que antecede, né, o golpe militar de 64, né, um dos últimos grandes atos do João Goulart à frente da presidência da República. Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de... Então vamos lá. Esse comício da Central do Brasil é o comício onde o João Goulart anuncia as reformas de base, tá? Que tem propostas ali de criação de novas estatais, nacionalização de diversos segmentos da economia e talvez a mais famosa e polêmica das medidas, né, a proposta de reforma agrária dele. E que para isso você precisaria mudar alguns artigos da Constituição para tornar viáveis essas medidas, porque senão elas seriam inconstitucionais. Então vamos lá. A. Conter abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Não, mas as elites brasileiras da década de 50 e 60 eram favoráveis à abertura econômica porque elas eram muito vinculadas ao capital internacional. Na verdade, elas eram contrárias ao nacionalismo econômico que vinha não só do João Goulart, como do Vargas, né? Ambos do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Tá? Então, não pode ser o item A. B. Impedir a ingerência estrangeira externa para garantir a conservação de direitos. Mas ele não está querendo isso, né? Não é essa a ideia do João Goulart aqui com essa medida, né? C. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Então seria uma medida autoritária do João Goulart, uma censura, só que o João Goulart é um presidente de um período democrático. Quem faz isso posteriormente é a ditadura militar, não ele. Então não pode ser o item C. Aprovar projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas, ou seja, aprovar as reformas de base, que inclusive traziam ali novos direitos trabalhistas dentro da sua concepção. Incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão na opinião pública. Não. Inclusive o discurso dele aqui acusa, né, a elite brasileira de ser contrária à Petrobras, a grande estatal da segunda fase de governo do Vargas, né? O João Goulart era um defensor desse modelo de desenvolvimento. Então, alternativa D. A 3, também Enem 2018, né? Carta do enfio ao então presidente Ernesto Geisel, né? São Paulo, dia 10 de janeiro de 79. Presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire,
Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue desses 8 senhores, considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Então, aqui é uma crítica, né, do Enfio à perseguição política, né, feita por órgãos do governo militar a opositores, né? Pessoas ali ligadas, por exemplo, ao João Goulart, né, o Leonel Brizola, o próprio Paulo Freire, né, que é um dos elaboradores da política educacional da época do João Goulart, né? Então você tem ali uma questão de repressão e perseguição. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfio expressava uma crítica à censura moral das produções culturais, mas não é isso, ele não está falando de censura a uma obra especificamente, né? Muito menos de cunho moral. Limite do processo de distensão política. O que é distensão, né? Abertura política. O Geisel é conhecido pela frase, né? Abertura lenta e gradual, aonde ele prometia enfraquecer instrumentos da ditadura militar para que se caminhasse para um retorno a uma normalidade democrática, tá? Então, entre essas medidas está a suspensão do ato institucional número 5, né? E aí depois vem a lei da anistia, mas nós ainda temos o governo do Figueiredo, né? Porque a ditadura vai até 85. Então é bem lenta mesmo, né? E aí ele está questionando aqui, de fato, os limites dessa abertura, né? Distensão política aqui, galera, está como sinônimo de abertura política. Por que ele está criticando essa abertura? Porque, veja bem, você anuncia que vai eliminar aspectos ali ditatoriais e ainda assim você nega a volta ao Brasil, né, de opositores. Então, quer dizer, é uma distensão bem fajuta, né? Vamos ver, interferência militar de países estrangeiros também não é o caso, repressão social das agremiações partidárias, mas ele não está mencionando partidos, ele está mencionando indivíduos, impedimento das eleições das assembleias estaduais. Também não estamos falando de eleição para deputado estadual. Então, é o item B mesmo aqui nessa questão. A quarta, Enem 2017. No período anterior ao golpe de 64, os documentos episcopais indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, supriria a possibilidade do proselitismo e expansão comunista. Proselitismo é pregação, tá? É a propagação do socialismo aqui no caso, né? Entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela Igreja. Então, né, a ideia de acabar com a propagação do socialismo, né, a Igreja profundamente movida por um anticomunismo. Em que pesem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que o há. Bom, primeira coisa importante é isso aqui, ó. Para a gente comentar, divergências, né, após a instalação da ditadura civil-militar. Sim, haviam pessoas da Igreja Católica que se colocaram contra o regime ditatorial, tá? Outros não, seguiram apoiando até o fim. Mas é ambíguo o papel da Igreja Católica durante a ditadura, principalmente quando você começa a ter os casos de tortura, né? Por exemplo, toda a documentação do Brasil Nunca Mais é feita a partir de depoimentos coletados por membros da Igreja Católica, né? Houveram padres, né, membros da Igreja Católica que foram perseguidos e torturados pela ditadura militar, justamente por ter essa visão mais social, tá? Principalmente pessoal ligado à teologia da libertação. Então você tinha ali grupos da Igreja Católica que não apoiaram o regime militar, muito menos as práticas deste governo, né? Então, mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, a luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Não, né? A luta de classes não é essa relação aqui que eles estão estabelecendo, né? O poder oligárquico é limitado pela ação do exército. Também ele não está se referindo a um problema de oligarquia, né? A doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior,
também não, ele não está vendo a pobreza como um elemento de expansão do cristianismo, ele está falando da miséria como uma situação que promove a expansão da ideia socialista. Por quê? Porque a ideia socialista claramente diz combater a pobreza, né? Então, é esse o elemento, né? Ele lá no começo ele fala que o desenvolvimento econômico, né, capitalista, orientado no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e a consequência seria suprimir o proselitismo comunista. De fato, né, se você tivesse uma política de supressão da miséria, justa distribuição, o argumento socialista enfraquece. Mas não é isso que a gente vai observar na prática, né? O espaço político é dominado pelo interesse empresarial. Também não há uma crítica a isso, então só pode ser a E, né? De que a manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Por quê? Porque aqui eles partem do princípio de que o socialismo faz uso da miséria, se instrumentaliza pela miséria para manipular ideologicamente os pobres. Por quê? Porque nessa percepção os pobres não são de fato socialistas, mas eles acabam sendo cooptados pelo comunismo, porque o comunismo estabelece um diálogo com os miseráveis. O que ele está propondo ali basicamente é o seguinte, né? Que uma determinada forma de visão capitalista faça isso. Então, é aqui o item E da questão de 2017 do Enem. 2016, exercício 5. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civis militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Repara o seguinte, tanto no exercício anterior como nesse, a referência a ditaduras civil-militares, porque é óbvio, né, galera? Não são apenas militares que ocupam o poder. Embora os presidentes sejam militares, eles são assessorados por ministros, por políticos, né, por uma série de indivíduos que exercem cargos de poder que são civis. Sem contar que esses regimes militares atenderam a interesses de uma determinada parcela da elite civil, né? Determinados grupos empresariais, barões da grande mídia, né? Banqueiros, esse tipo de interesse foi assegurado, né? Até porque eram interesses anticomunistas, né? Então estava ali tudo assegurado com isso. Que se disseminaram pelo Cone Sul. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, foi a vez da Argentina, Bolívia, Uruguai e Chile. Né? Ali tem as datas, né? E a Argentina novamente em 76. Né? A Argentina teve 2 momentos de ditadura militar nesse período. Em todos os casos, instalaram ditaduras civil-militares, maior ou menor medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas, levando-se em conta o contexto em que foi criada a referida operação. Tinha como objetivo coordenar. Bom, a Operação Condor é uma articulação entre os governos militares do Cone Sul, tá? Trocas de informação entre agentes da repressão desses governos. Por quê? Porque na concepção desses governos, eles eram muito parecidos porque combatiam o mesmo tipo de inimigo ideológico, né? Que era esse socialismo, né? Essa subversão que eles alegavam existir. Então vamos lá, coordenar a modificação de limites territoriais? Não, a única menção que é feita a fronteiras ali são fronteiras ideológicas, não fronteiras reais. Sobrevivência de oficiais exilados. Bom, mas oficiais exilados não faz muito sentido, né? Porque se alguém está exilado é um inimigo desses regimes. E a sobrevivência dessas pessoas não seria garantida pela Operação Condor, seria ameaçada. Então não pode ser. Interferência de potências mundiais, mas ali não fala de nenhum tipo de vínculo com os Estados Unidos ou outro país interessado no suporte dessas ditaduras. Repressão de ativistas oposicionistas, aí sim, né, porque você conversando entre os governos militares, você não se limitava só a combater os inimigos internos, mas também combater aqueles que estavam no exílio. Tá? Então, aqui a alternativa D. Isso explica, por exemplo, por que muita gente que saiu do Brasil
em 64, foi, por exemplo, para o Chile, saiu do Chile em 73, quando veio o golpe militar chileno, né? Não só porque o cara seria perseguido pela natureza do governo ditatorial chileno, mas porque ele seria perseguido pelo governo ditatorial chileno recebendo informações do governo brasileiro. Então, quer dizer, era um risco muito grande. E aqui aí, implementação de governos nacionalistas. Toma cuidado, tá? Porque, por exemplo, o Chile de 73, embora seja um governo que tenha um viés nacionalista, mas ele é um governo que é neoliberal, tá? Ele abre para importações, ele privatiza tudo. Ele não é exatamente um governo nacionalista, tá? Ele tem esse apelo patriótico, mas ele em si não é um governo nacionalista no sentido econômico. E aqui o sexto, tá? O exercício da Unesp 2021, tá? Uma charge famosíssima do Ziraldo, né? Que tá lá, AI, o AI5. E aí tem o elefante e duas cobras, né? Te cuida que a barra tá pesando para as cobras. E aí o elefante fala, mas eu não sou cobra. E a outra cobra responde, prova para eles. Que é aquela história, né? O governo autoritário, ele vai perseguir inimigos, sejam eles reais ou imaginários. Não adianta você explicar para eles que você não é comunista. Por quê? Porque a definição, por exemplo, de comunista, de terrorista, de criminoso, não é mais uma definição universal. É a definição que provém daqueles agentes do governo. Tá? Então, não importa se você é ou não. O que importa é o que eles alegam que você é. Tá? Isso é a lógica de um governo repressivo e autoritário. Mas vamos ver as alternativas. O diálogo entre o elefante e as cobras, associado ao ato número 5, sugere a alienação de parte expressiva da sociedade ante o cenário político e difusão de notícias falsas. Mas ali o caso não é fake news, né? Não é bem isso que está sendo discutido, né? Solidez das instituições políticas republicanas e a disseminação do medo por traidores dos interesses nacionais. Também ele não está falando de traição de interesses nacionais, tá? Ele na verdade está fazendo uma crítica ao autoritarismo, né? Contraste entre o esforço militar de corrigir os rumos do país e a desconfiança da sociedade civil. Ele também não está falando de um esforço dos militares, ele simplesmente está falando de um ato institucional, né? Poder dos grupos sociais e políticos fortes consolidados e a incerteza entre setores populares. Né? Então também não pode ser, né? Poder dos grupos sociais, não é disso que ele está tratando aqui. E o E, distanciamento entre a sociedade e o regime político e a dissolução das garantias e direitos democráticos. Aqui é mais óbvio pelo final, tá? Dissolução de garantias e direitos. Por quê? Porque o AI-5 vai estabelecer prisão sem direito ao habeas corpus, vai instituir um monte de mudanças que atentam ainda mais contra os direitos individuais. Tá? 7. FUVEST 2002, um exercício um pouquinho mais antigo, tá, galera? Mas tem um detalhe interessante aqui nesse documento. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Isso é o manifesto dos ministros militares da nação, divulgado em 29 de agosto de 61, ou seja, na transição do Jânio Quadros, que era o presidente, para o João Goulart, que é o vice, né, que assume depois da renúncia do Jânio Quadros. E desde esse momento, parte ali da cúpula militar, vários partidos políticos, tá, grupos mais conservadores, queriam impedir a posse do João Goulart, alegavam que ele era uma ameaça à estabilidade nacional, porque ele tinha ideias socialistas, porque ele queria fazer uma revolução no país, coisas do gênero. Então, quer dizer, você já tinha em 61 um clima, tá, para tentar legitimar algum tipo de intervenção militar no Brasil, com vistas a manter a lei e a ordem, esse tipo de justificativa golpista, né, que vira e mexe aparece. Então vamos lá, no manifesto, né, os militares estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. Não, porque eles eram inclusive ministros.
havia um ministro das Forças Armadas para cada uma delas. Então havia um ministro do Exército, um ministro da Marinha e um ministro da Aeronáutica. Tá? Não existia como hoje um ministro da Defesa, que inclusive em alguns governos nem era militar, era só alguém que cuidava da gestão dos recursos para os departamentos de defesa, né? Mas não, aqui eram militares mesmo. Como hoje, inclusive, é um militar, né? Vivemos aí um governo com bastante militares ocupando cargos civis, inclusive. B. Eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Não, na verdade, o regime parlamentarista até foi colocado ali como uma maneira de evitar o golpe em 61, viabilizar a posse do João Goulart, porém limitando os poderes dele. Mas em 63 esse modelo foi recusado pela população em um referendo, e aí o João Goulart de fato assumiu com plenos poderes presidencialistas de 63 até sofrer o golpe em 64, tá? Vou deixar aqui um card também para um vídeo em que eu falo desses referendos e plebiscitos que já ocorreram no Brasil. C. Justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Sim, estavam justificando ali de alguma forma o seguinte, olha, se o João Goulart assumir, esse país vai cair no caos, então a gente vai impedir. É uma ameaça golpista, tá? Submetida ali a uma certa argumentação de manutenção da ordem, mas é uma pauta golpista. Então aqui no caso é o item C, a resposta correta. Apoiavam interferência externa em questões de política interna do país, não, eles não estão pedindo ajuda a outro país, e eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. Só que o João Goulart não implantou nenhum tipo de regime socialista, isso é um delírio, tá? Ele nunca chegou nem perto de algo do gênero. Então, pessoal, esses aqui foram 7 exercícios teste da nossa lista, tá? Aqui ao lado está o link para a segunda parte dessa lista de exercício com as questões dissertativas, tá? Fora isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber os avisos de novos vídeos e até o próximo.